da PCRS, né, os cargos aí de agente, né? Há poucos dias nós tivemos aí o edital para delegado e nós estávamos na expectativa de sair agora, né, o concurso edital para a gente, tanto inspetor quanto escrivão de polícia. Era uma grande dúvida que nós tínhamos, né? Se ia sair ainda em 2025 ou 2026 somente. Não, mas saiu em 2025. Então a gente tem aí um pouco mais de 2 meses, porque a prova é no dia 18 de janeiro. 18 de janeiro de 2026. Então nós estamos... É uma corrida contra o tempo. As inscrições iniciam no dia 27, a partir de segunda-feira. Duram um mês, duram até o dia 26 de novembro, com prova já no dia 18 de janeiro. Então, pessoal, vai ser sim, né, uma corrida contra o tempo. A gente já montou um plano de estudos, a gente já montou aí um plano de aula focado nesse intensivo. Aí, ao término da análise do edital, eu vou explicar um pouco melhor como vai se dar o intensivo. Porque o intensivo ele é completamente diferente do curso regular. O curso regular é o curso completo, o curso anual, onde a gente consegue analisar o edital anterior do concurso, né? Analisar todos os conteúdos do edital. Quando a gente tem aí um edital que é publicado, no caso, a gente tem pouco tempo, a gente tem essa média de 2 meses a no máximo 3 meses de estudo. E nós vamos ver na sequência do conteúdo. É humanamente impossível estudar tudo isso em 2 meses ou 3 meses. Então, o que a gente vai fazer? A gente traz aí o que a gente chama de metodologia reversa, que é com base em análise de questões. Tenta estudar o máximo de conteúdo possível. Eu forneço resumos para vocês, resumos mesmos, e a gente vai para questões da banca Fundatec aí, para tentar chegar ao máximo de filtrar aí todo esse material possível aí para na hora da prova a gente conseguir aí ter algum êxito, né? Vamos falar então do edital, vamos analisar todas as questões mais relevantes. Claro que eu não vou ler as 72 páginas, né, mas a gente vai trazer o que é mais relevante, tá? Então, nas disposições preliminares ali, ó, deixa eu até aumentar um pouquinho mais. Ó, o concurso ele será realizado por 2 etapas. 2 etapas porque a primeira etapa é a fase do concurso em si. Segunda etapa, a fase da academia de polícia. Então, primeira etapa, prova de capacitação intelectual, aptidão física, psicológica, que aí vem psicológica e psiquiátrica, né? Exame de saúde e vida pregressa do indivíduo. Então, essa é a primeira fase do concurso. Ah, se eu passar em todas essas fases aí, professor, eu já estou apto a ser policial civil? Não, porque tu vence somente a primeira fase. Desta ordem de classificação da primeira fase, tu vai para a segunda fase, que aí sim é na academia de polícia, a Cadepol. A grande vantagem, na segunda fase tu já recebe. Então tu já começa a receber uma bolsa aí de 50% do valor, né, do que a gente chama aí, né, do benefício do policial. A gente está falando em 7.200, então a gente está falando em 3.600, né? Então tu já começa a receber esse valor aí de R$3.600 na fase de academia de polícia, que dura em média 6 meses, de 6 a 8 meses. Mas o tempo médio aí das últimas Acadepols, principalmente depois de 2019, a gente fala em 6 meses, tá? Tivemos uma última em tempo recorde de 5 meses, mas o tempo regular é 6 meses. Certo? Então, primeira etapa. Pessoal, qualquer dúvida pode interromper, tá? Porque eu não estou vendo vocês. Vamos adiante. Aí ele fala da segunda fase, né, da Cadepol. Dos cargos, ele traz aí os requisitos básicos, né, para ser policial civil, inspetor ou escrivão de polícia, no mínimo 18 anos, lá no curso de formação profissional, ou seja, ele pode fazer a prova com 17,
Claro, tem a questão do tecnólogo, né? Ele tem que ter um nível superior, porque são cargos de nível superior. Mas com 17 anos ele pode fazer esse concurso. Mas quando ele for ingressar para a academia, formação profissional, ele tem que ter 18 já. Identidade, estar em dia com as obrigações militares, eleitorais, concluído superior, reconhecido pelo MEC, CNH, de veículo automotor, no mínimo categoria B, tá? CPF, saúde física e psiquiátrica, conduta moral, ética, social e a pregressa do indivíduo, né? São os requisitos básicos. Aí fala dos cargos, o que eu vou trazer? Não vou ler cada um dos cargos, tá? Mas vou ressaltar o seguinte. Em regra, quando tu fala escrivão de polícia, nós estamos falando em um agente administrativo, auxiliar da autoridade policial. Todo o procedimento da delegacia, cartório, secretaria, esta é a função do escrivão de polícia. A função do inspetor de polícia é uma função de investigação criminal, rua, parte operacional, investigação, reconhecimento, infiltração, tudo isso o inspetor em tese faz. Só que na prática, pessoal, na prática, na Polícia Civil, diferente da Polícia Federal, ambos exercem o mesmo cargo. Só mandar um link para um aluno que está me pedindo aqui. Ambos exercem o mesmo cargo. Então, na PF, não. Na PF, sim, é diferente. Tá? Na Polícia Civil, não. Na Polícia Civil, ambos exercem o mesmo cargo. Então, o escrivão vai para a rua e o inspetor trabalha na delegacia. Tanto que, exemplo, né, eu tenho aí 15 anos de atividade, fiz agora em setembro, 15 anos de polícia civil, sou inspetor de polícia, quarta classe hoje, estou no penúltimo estágio da minha carreira, estou quase saindo comissário de polícia, e nesses 15 anos, eu posso dizer para vocês que 12 anos, 11 anos, quase 12 anos, eu fui na parte operacional, eu trabalhei na rua. Hoje que eu estou mais administrativo, porque eu trabalho na inteligência, né? Mas com a relação, como vocês sabem, dos homicídios, né? Então, mas eu sempre fui operacional, a gente chama de ponta da lança lá. Mas hoje trabalho mais interno, administrativo, questões aí de inteligência relacionadas aos crimes de homicídio. Então, de novo, pessoal. Ah, mas eu sou inspetor de polícia e hoje estou administrativo? Sim, hoje estou porque não há essa distinção entre PC, entre escrivão e inspetor. Se fosse na Polícia Federal, já é sabido. Fez o concurso da PF, tu trabalha, se tu fizer para escrivão, tu vai ter que atuar somente dentro da delegacia. Se tu fizer para agente de polícia, que não existe, a nomenclatura é inspetor federal, é agente de polícia federal, tu vai trabalhar obrigatoriamente na parte operacional, no campo, nas investigações, fornecendo elementos para o inquérito policial. Certo? Outra coisa importante, né? Há um tempo atrás a gente conseguia fazer ambas as provas. No meu tempo, por exemplo, lá no concurso de 2009, tu podia fazer a prova para escrivão e para inspetor. Não há mais essa possibilidade. Hoje, tu tem que optar, porque ambas as provas são no mesmo horário. Tá? Então, ambas as provas no mesmo horário não tem como fazer ou fazer ambas. Ou tu faz o cargo inspetor ou escrivão. Tá? O que eu posso dizer para vocês? Há alguns anos atrás, a questão da promoção, era os inspetores estavam na frente. Só que agora já igualou. Tá? Os inspetores não estão mais na frente. Tá? Já houve a equiparação, então a nível de promoção, todos estão sendo promovidos da mesma forma. Tá? Porque muitos me perguntam, o que vale mais a pena, professor, fazer inspetor ou escrivão?
Há 5 anos atrás eu diria que valia mais a pena fazer para inspetor. Resumindo, quando saiu o número de vagas para promoção, saía mais vagas para inspetor ser promovido do que para escrivão ser promovido. Só que isso agora já não acontece mais, já aí que parou. Se saem 100 vagas para inspetor, saem 100 vagas para escrivão. Ok? Então indifere, você vai fazer para um ou para outro. Tá? Então isso quanto a os cargos, inspetor e escrivão. Olha ali, pessoal, ó, 40 horas semanais, 40 horas semanais. Perguntas que também sempre me fazem. Professor, policial civil, policial ganha hora extra? Ganha hora extra. Passou das 40 horas semanais, tem direito a hora extra. Tá? Salário inicial 7.200, 7.300, né? Porque é 299. E aí vem uma das principais importâncias do nosso edital, tá? Das vagas. A gente está falando em 360 vagas para escrivão e 360 vagas para inspetor. Aí tem a questão das cotas, né? Pessoas com deficiência, pessoas negras, trans e povos indígenas. Então tu tem a nomenclatura correta. Ampla concorrência de 360 baixa para 2, né? Olha ali, ó. Deficientes físicos, tu tem lá, se eu não me engano, é 10%, que está lá no edital. Pessoas negras, pardas ou negras, 16%. Então, a gente vai analisando pelo percentual. Mas o 360 é o total. Qual é a grande vantagem? São chamados para o TAF, e aí eu posso dizer com toda a certeza do mundo, pessoal, esses 1.098 que serão chamados para o TAF serão chamados para a academia de polícia. Então, mas são só 360 vagas. E mais, são 1.098 para escrivão e 1.098 para inspetor. Então escreve o que eu estou dizendo para vocês. Não são só 360 vagas, porque historicamente as polícias do estado do Rio Grande do Sul chamam os excedentes. Chamam além do número de vagas. Então se tem 360 ali, em tese seriam só 360 que tomariam posse lá ao término da academia de polícia. Mas, pessoal, o Estado do Rio Grande do Sul, nos 4 anos de validade do concurso, lembrando que é 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período e sempre prorroga, chamam os excedentes. Quais excedentes? Esses 1.098. Tá? Então, quem ficar dentro dessa validade de 1.000, né, para uma segunda fase e até o término da primeira fase do concurso, conseguir se manter dentro dessa classificação, não for reprovado, digamos assim, ou desclassificado, tá dentro, pessoal. É só questão de tempo para ser chamado. Tá? Então, essa é uma das grandes vantagens desse concurso. Assim como é para a Polícia Militar, que sempre são muitas vagas, né? 3.000 vagas, mais de 1.000 vagas, e por aí vai. Tá? Dúvidas, pergunta. Pode perguntar. Ó, 10% PCD. Caso alguém tenha algum tipo de deficiência e queira concorrer com as vagas, a gente está falando aí de 360 a 10%, né? 36 vagas. 16%, se eu não me engano, é para pardos e negros. Ele traz aqui também. Ó, 16%, tá? Daí se divide em povos indígenas, trans, homens trans e também negros, né? Vamos adiante. Vamos adiante. Lembrando, ressalto de novo, quem quiser fazer inscrição agora não consegue. As inscrições somente a partir de segunda-feira, dia 27, através do site da Fundatec. Tá? Quem precisar de ajuda,
Já deixo gravado aqui, é só me chamar que eu auxilio lá na inscrição. Qual o valor da inscrição, professor? É o mesmo valor, a mesma cota para delegado de polícia, R$ 270. E a inscrição, ela só é validada no momento do pagamento, pessoal. Não adianta eu fazer cadastro, fazer foto, se eu não pagar, eu não estou inscrito. Tá? Ó, realizam-se a partir do dia 27 até o dia 26 de novembro. Até às 17 horas do dia 26. Então se liguem nessa data. Qual é o bizu que eu sempre dou? Ao término do edital tem um cronograma. Imprime aquele cronograma e cola na parede. Cronograma. E passa um marca-texto em todas as fases que vão sendo desenvolvidas. Ó, agora é a fase de inscrição. Bota o marca-texto lá. Da data tal a data tal. Depois da inscrição, homologação das inscrições. Marca-texto. Então vai passando marca-texto em cada fase para não se perder. Ao término do edital, a gente vai ver lá o cronograma. Alguma dúvida? Nada? Participação efetiva em júri, né? Tem a questão das isenções aí de taxa de inscrição também, para quem preencheu o formulário. Tem modelo de formulário também ao término do edital. Todos os anexos estão. A foto digital também tem que fazer a foto aí para fazer o cadastro, né? Para quem ainda não tem na Fundatec. Atendimento especial para o dia da prova. Se alguém necessita de atendimento especial, também preenche o formulário. Vamos adiante. O valor da inscrição, R$ 270, da homologação das inscrições. Os procedimentos gerais quanto à prova. Ó. Documentação, né, para levar. Documento oficial. Não esquecendo que é caneta azul ou preta. Senão não consegue passar pro... Acho que eu vi o edital tava só azul, mano. Ah, tem mais essa, né? Eu não cheguei lá, pode ser, pode ser. Alguns concursos estão trazendo aí só azul. Sim. Ó, restrição para porte de arma, para quem tiver arma, se for policial, né? Daqui a pouco é guarda municipal ou policial militar que vai fazer o concurso, ou policial penal. Importante essa observação aí, Marcão. Caneta azul. Caneta azul. Chega com antecedência no horário da prova. Importante. Antecedência, não chega em cima do horário. Da prova de capacitação intelectual. Ó, P1 e P2. Ela é dividida em duas partes, pessoal. Ó. Vamos lá, isso aqui é importante, tá? A prova de capacitação intelectual será constituída de prova preambular de caráter classificatório e eliminatório, cuja elaboração e execução ficará sob a responsabilidade da Fundatec, com apoio técnico da Divisão de Recrutamento e Seleção da Academia de Polícia Civil e sob a supervisão da comissão do concurso. As questões da prova preambular e de redação poderão avaliar habilidades relacionadas à aplicação do conhecimento, abrangendo compreensão, análise, síntese e avaliação, valorizando o raciocínio e envolvendo situações relacionadas às atribuições do cargo e o conteúdo programático. No que se refere à legislação, suas respectivas atualizações, as jurisprudências dos tribunais superiores e as doutrinas pertinentes ao tema poderão ser objeto de avaliação, desde que os atos tenham sido publicados até a data da primeira publicação do edital, conforme disposto no anexo 3. Portanto, isso aqui o que ele está querendo me dizer aqui. Pessoal, até a data de hoje, que é a publicação do edital, toda e qualquer lei nova que surgir,
Atenção, toda e qualquer lei nova que surgir não entra. Não entra no edital, não entra no concurso. Por quê? Porque ele está me dizendo no edital, lá no item 10.2.1, que a legislação é até a data da publicação do edital. Então, se surgir lei nova após a publicação, não vai fazer parte do conteúdo. Tranquilo? Então, importante. A prova de capacitação intelectual será dividida em duas partes e executada em 2 turnos na mesma data, manhã e tarde. Tá? Preferencialmente aos domingos, da seguinte forma. P1 será destinada à verificação de conhecimento de língua portuguesa, constituindo-se de 30 questões objetivas e de uma redação de, no mínimo, no mesmo turno da manhã. Eu vou dizer para vocês aqui, ó. A gente tem língua portuguesa, 30 questões, tem que fazer no mínimo 18. Tá? A gente vai ver o cronograma depois, mas já estou dizendo aqui. De 30 tem que fazer no mínimo 18 para aprovar, não é classificar, para aprovar, não ser reprovado do concurso. Tá? E a redação da mesma forma. Tem um mínimo lá que também vamos analisar na sequência. A redação deverá ser redigida contendo no mínimo 35 linhas e no máximo 50 linhas, versando sobre o tema proposto pela banca elaboradora. Já tivemos um exemplo aí de um concurso final de semana passado, onde o tema foi inteligência artificial. Então se liguem, pode vir nessa onda também. Tudo relacionado à inteligência artificial aí. Tá? Então vamos praticar. P2, aí vem toda a parte aí da legislação, da contabilidade, raciocínio lógico, informática. Toda a parte do direito vem na P2, que é na parte da tarde, pessoal. Tá? Ambas as provas, 4 horas. Então, P1 e P2 durarão no máximo 4 horas em cada turno. Então, é 4 horas de manhã e 4 horas de tarde. Tem que estar bem nesse dia, hein? Porque são 8 horas de prova. 8 horas. Tá, professor, mas dá para sair em 2 horas. Ok, dá para sair em 2 horas. Mas se tu sair em 2 horas é porque tu provavelmente não sabe muita coisa. Tá? Porque é humanamente impossível fazer uma prova tão extensa em 2 horas. Tá bem? Mas, né, se daqui a pouco tu for um super dotado, aí, uma super inteligência, né, não artificial, daqui a pouco vai, né? Mas é difícil, pessoal, aí é mega sena, né? Ele só pode se retirar faltando 1 hora para o término da prova, ou seja, 3 horas. É no mínimo 2, né? Ó, ele tem que permanecer, ele pode sair com 2 horas, mas ele não leva o caderno de prova. Mas ele permanecendo até 3 horas, ele consegue sair com um caderno de prova. Tá? Gabarito como regra, né? 24 horas depois da prova já sai o gabarito. Vamos adiante. Logo que sai o gabarito, começa a abrir o prazo para recurso também. Prova preambular. Nós não estamos falando em Sebraspé, nem em antiga CESP ou UNB, nós estamos falando em Fundatec. São 5 alternativas, onde somente uma é a resposta correta. Tá? Não existe a possibilidade de ter mais de uma alternativa. Claro que é muito comum na prova da Fundatec a primeira e a segunda estão corretas. A primeira, a segunda e a terceira estão erradas. Tudo certo, mas é só uma alternativa. Tá? Isso é sacanagem, né? Prova de redação. Vamos lá. A não realização desta etapa elimina automaticamente o candidato. Tem que fazer a redação. Se não fizer a redação, eu vou só à tarde para fazer a segunda prova. Está fora do concurso. A prova de redação será composta de uma prova elaborada de um texto dissertativo argumentativo, clássico. Será exigido no mínimo 35 linhas e no máximo 50 linhas. Então não tem aquela questão de no máximo 35, não. É no mínimo 35 e no máximo 50. Tá?
Se ultrapassar, desconto. Então tem que cuidar, tem que estar dentro dessa margem aí. Ó, a prova de redação deverá ser feita à mão pelo próprio candidato em letra legível com caneta de ponta grossa com tinta azul, como já mencionado. Tinta azul de material transparente. Então se liga, pessoal, parece uma bobagem, mas eu não leio isso aqui, vou fazer a prova com uma caneta azul, mas ela não tem um corpo transparente. A big clássica, né? Não é transparente, eu não consigo fazer a prova. Então tem que se ater ao detalhe do concurso, que isso tudo elimina candidato. Se tu não estar dentro do acordo do edital, tu tá fora. Então é caneta azul, de corpo transparente, não sendo permitido a interferência ou participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato aí com necessidades especiais. Tá? Aí vem o critério da correção da redação, relação ao conteúdo, tem que ter coerência, tem que ter estrutura, quando a gente fala de uma redação dissertativa argumentativa, título, introdução, desenvolvimento, 1, 2 ou 3 desenvolvimento e conclusão. Cada um desses parágrafos contendo um número ideal, regular de linhas. Eu não posso ter uma introdução com uma linha, ter um desenvolvimento, o primeiro desenvolvimento com 2 linhas, um terceiro desenvolvimento com 20 linhas. Tem que ter estrutura, tem que ter coesão, que a gente fala na redação. Então eu tenho que trazer uma harmonia no texto. E também em relação às expressões utilizadas, cuidado, né? Ortografia oficial sem jargões populares, sem literalmente apelidos, nada que fuja do português colonial, coloquial, né, na verdade. Cuidar a questão de acentuação, vírgula é muito importante, ponto e vírgula, quando inicia uma nova linha, quando eu posso continuar na mesma linha, tudo isso é analisado no contexto da correção da redação. Tá? Dúvidas? Pergunta. A gente vai voltar com as práticas aí de correção de redação, tá? A gente deu uma segurada aí, porque tinha passado o concurso, mas agora a gente volta. O que são essas práticas? Já vou deixar gravado aqui, ó. São redações semanais, onde vocês irão me mandar temas diversos, temas relevantes, e a gente vai fazer uma correção aí auxiliando nos requisitos da redação, na coerência, na coesão, na estrutura, no português. Tá? Teste de aptidão física, aqui, ó, eu tinha falado 1098, é 1080. Serão chamados para a segunda etapa do concurso 1080. Certo? Desses 1080 eu cravo com vocês. Me cobrem depois. Todos serão chamados. Se não chamarem, além, hein, pessoal? Tá? Por quê, professor? Porque está faltando o efetivo. E o concurso tem validade de 4 anos. Está faltando pessoal. Então o governo ele tem essa, historicamente dizendo, ele tem essa característica de chamar os excedentes do concurso. Tá bem? Aí tem a questão do teste físico, né? Ó, questão do atestado, tem que entregar um atestado com até 30 dias, né? Tem que estar dentro da validade de 30 dias de antecedência. Fala dos requisitos do atestado, da realização do TAF. O TAF é diferente de homens para mulheres. Né? E aí vem dos exercícios. Flexão abdominal, flexão de barra, de braço na barra fixa e isometria na barra feminina. Quando eu falo barra fixa, flexão de braço, né? É a pronada ou a supinada. Não difere. Pronada ou supinada. Em ambas é permitido. Só que a diferença é que para o homem eu tenho a flexão
passando a linha do queixo. Para a mulher, não. Para a mulher, quando a gente fala em isometria ali na barra, ela se pendura e passa o queixo e permanece pelo tempo de 30 segundos. Tá? Ele vai explicar ali na sequência. Olha aqui, pessoal, teste de impulsão horizontal. Eu não tinha visto isso ainda. Eles estão copiando o teste da Polícia Federal. Não tinha esse teste de impulsão horizontal. O que é o teste de impulsão horizontal? Pés paralelos, eu posso flexionar, eu me impulsiono para frente. Ao mínimo, o mínimo em regra ali a gente está falando em torno de 2 metros a 2,5 metros de impulsão. Então, para quem nunca fez, vai ter que treinar. Teste de corrida de 12 minutos, clássico, né? Para os homens, ó, masculino, 38 abdominais em 60 segundos. Presta atenção. 38 abdominais em 60 segundos. 6 flexões de braço. Aumentou a flexão de braço, galera. Era 3. Dobrou a flexão de braço. Se liga nisso aqui, hein? 6 flexões de barra. E 1,80 de impulsão aí do teste de impulsão horizontal. 1,80. PRF, quando eu fiz, era 2,5, pessoal. 2,5. Tá? Impulsão a percorrer, né? E também percorrer 2,400 em 12. Clássico, é no mínimo 2,400. Para as mulheres, 32 abdominais remador em 60 segundos. 35 segundos de isometria na barra. Lá passando o queixo, 35 segundos. Não pode encostar o queixo na barra, não pode se apoiar na barra, não, ele fica ali, ó, parado. Barra fixa, distância de 1,40 de impulsão e 2,100 de corrida. Tá? Quem não atingir essas metragens mínimas, tá fora, pessoal, inapto do concurso. Então, qual é a dica? Começa a treinar a partir de agora. Tá, professor, mas eu nunca fiz nada disso. Vai para uma academia, entrega esse plano de prova aqui para o teu instrutor lá da academia e fala assim, ó, eu tenho 2 meses para fazer isso aqui, bora me ajudar. Plano de aula na academia de musculação mesmo, se tu não pratica nenhuma outra atividade. Entrega lá para o teu instrutor, ó, eu tenho 2 meses para realizar essa prova e eu quero chegar aí, né, o melhor possível para essa realização. Para ele montar um plano, né, para te conseguir fazer isso. Fazer a flexão de barra, fazer o impulsionamento, fazer o abdominal e fazer a corrida. Certo? Aí demonstra como a execução ele dá detalhado, depois é só ver com calma, tanto do gênero masculino quanto feminino. Teste de impulsão e teste de corrida. Aí da avaliação psicológica, né? Tem toda a questão do psicotécnico, tem que estudar para o psicotécnico também. Mas fiquem tranquilos, tá? Que para quem chegar nessa fase a gente vai estar junto. A mentoria ela não pega só a parte da prova objetiva. A gente vai até o final com o aluno, por mais que seja um intensivo. Então a gente apoia em todas as fases, inclusive aí recurso, inclusive mandado de segurança se precisar, a gente acompanha até o final. Tá? Esse é o objetivo. Desculpa. Esse é o objetivo principal aí da mentoria. Da avaliação psiquiátrica, também tem todos os requisitos. Recurso da mesma forma. Vamos adiante. Dos exames médicos, exames de sangue. O importante aqui é que tudo é às custas do candidato, tá? Isso nada é a custas de terceiros, é do candidato. Então,
vai ter que gastar um pouquinho aí. Para quem não tem plano de saúde, a dica é faz um plano de saúde aí, ou vai ter que ir numa central de consulta, porque vai gastar um pouco com os exames. Da classificação final e da nomeação. Ao término da academia de polícia, nós temos aí a entrega, né, ou melhor dizendo, a entrega de todos os documentos, não da academia de polícia, mas da primeira etapa do concurso. Ó. Para fins de posse, o candidato deverá apresentar, sob pena de eliminação do certame, os seguintes documentos: cópia autenticada do diploma de curso nível superior ou certidão que comprove a conclusão do curso superior sem pendências. Cópia autenticada da Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo categoria B. Da validade do concurso, como mencionado, 2 anos podendo ser prorrogado por igual período. E das disposições finais, né, a gente finaliza esse bloco aqui. E agora nós vamos lá para o nosso plano de mentoria, porque eu vou trazer o quê? Eu vou trazer o conteúdo programático do concurso. Aqui, ó, aqui eu já tenho uma noção da prova objetiva. Deixa eu diminuir um pouquinho. Ó. Da prova de capacitação intelectual. Tá lá no nosso plano que eu já disponibilizei no grupo também. Língua portuguesa. Língua portuguesa. Ó. Número de questões 30. É um valor de cada questão, é um ponto. Tem que acertar no mínimo 18 de 30, que é a pontuação máxima. Então, fazer no mínimo 18, é mais de 50%. A gente está falando aí em 17, 18% da prova. Tá? Para não ser reprovado. Aí vem conhecimentos específicos. Aqui, quando fala a pontuação mínima e máxima, é do total, pessoal. Qual é a grande vantagem aqui? Presta atenção. Somente em redação e português tu tem mínimo. Somente em redação e português tu tem mínimo. Todas as demais tu tem no conjunto de conhecimentos específicos. O que eu estou querendo dizer aqui? Eu tenho 15 questões de informática, eu tenho 10 de raciocínio lógico, eu tenho 8 de contabilidade, eu tenho 8 de estatística, eu tenho 5 de penal, processo penal, constitucional, administrativo, direitos humanos e legislação estatutária. Digamos que eu zere direitos humanos. Eu posso zerar direitos humanos se eu fizer a pontuação mínima de 48, eu estou dentro. Conseguiram captar? Digamos que eu zere contabilidade geral. Mas eu fiz o mínimo de 48. Se eu fiz o mínimo, peraí. Se eu fiz o mínimo, tá me avisando da chamada. Tá? Se eu fiz o mínimo, eu consigo, né, entrar, pessoal. E a redação da mesma forma, tá? Ela tem uma pontuação máxima de 20, tem que fazer no mínimo 12 de uma pontuação total aí geral de 100 pontos. Conseguiram captar? Tranquilo aqui? Então deixa eu só apresentar agora, parar essa apresentação aqui, apresentar outra coisa. Vamos lá. Vamos apresentar agora o nosso cronograma de estudo. Compartilhar. Vamos lá. Esse é o nosso cronograma de estudo. Deixa eu pegar aqui, tela inteira. Já está gravando, tá tudo certo. Então vamos lá. Olha o nosso cronograma de estudo aí, ó. Como é que vai se dar a nossa mentoria, né? O nosso intensivo. Aqui é para a gente passar os detalhes das nossas aulas, desses 2 meses e um pouquinho de aula que teremos. Pessoal, que nem eu sempre falo, a gente não é santo milagreiro, né? Como eu já tive um aluno me questionando se eu garanti que ele passava no concurso. Tem alguns cursinhos que vendem isso, né, pessoal? Mas eu digo, isso é charlatanismo. Tu chegar para um aluno, um candidato que nunca pegou um caderno, que terminou muitas vezes ali de forma
extremamente deficitária uma graduação ou um tecnólogo e ele não tem experiência nenhuma com um concurso, tu chegar para ele e dizer que ele vai passar em 2 meses. Tá? Alguns cursos preparatórios fazem isso. Eu não sou adepto dessa política. Eu sou realista. Eu gosto de deixar o aluno ciente. A gente vai fazer o possível. E quando eu falo fazer o possível, é estudar o maior número de matérias possível, analisando o maior número de possibilidades possíveis. Mas não há garantia de aprovação, pessoal. Porque nós estamos falando em 2 meses de centenas de conteúdos. Dezenas, centenas de materiais. E é muito material para pouco tempo de estudo. Então, como é que a gente trabalha o intensivo? Metodologia reversa. O que é a metodologia reversa? Questão. Passa o material de apoio resumido e vamos para as questões. A nossa aula é de resolução de questões, serão 2 encontros por semana. Tá? Eventualmente um encontro, mas em regra são 2 encontros por semana. Então, de resolução de questões com base no edital. Passa o conteúdo lá no grupo de estudo, o aluno analisa de forma antecedente e a gente vai para a prova para resolver as questões propostas. Questões essas com base na Fundatec, com base no conteúdo programático. Então, ó, primeira aula, análise do edital, que é o que nós estamos falando e passando aí as principais características da mentoria. As aulas semanais serão com base em 6 eixos de estudo: penal, processo penal, constitucional, administrativo, direitos humanos, leis especiais e estatutária, toda a parte de legislação. Esses são os nossos encontros. O segundo eixo, que é língua portuguesa, informática, raciocínio lógico, contabilidade geral, estatística, redação, isso será disponibilizado aonde? Na nossa plataforma de estudos, onde tu segue o cronograma da plataforma com videoaulas e todo o material em PDF, tá? Para não perder nada. Mas os nossos encontros são de legislação porque eu sou professor de legislação. Tá? Mas tu não perde material, tu não perde conteúdo, porque dentro da plataforma terá o restante. Atualizei as questões aí de contabilidade, atualizei as questões de estatística, justamente para a gente conseguir nesses 2 meses aí ver bastante coisa, certo? Já analisamos a prova, número de questões, né? Aqui vem o conteúdo, pessoal, direito penal. Estava conversando um pouquinho antes de iniciarmos a gravação, né? O edital ele se embaralhou, ele misturou conteúdo, ele trouxe coisas que não são. Por exemplo, em direito penal, tudo certo, parte geral, mas já na parte especial, ele me trouxe legislação especial. Isso aqui está dentro do direito penal, isso aqui não está separado, fui eu que separei. Abuso de autoridade, organização criminosa, crimes hediondos, lei de drogas, crime de racismo e preconceito. Isso aqui está dentro do conteúdo de direito penal. E olha quanta lei especial. Em 2 meses. Então, pessoal, a gente vai analisar 2, 3 leis numa aula, fazendo questões. Meia dúzia de cada questão, de cada lei. Né? É assim que a gente consegue visualizar as possíveis questões de prova. Certo? E aí depois, da mesma forma, em direito processual penal, tu tem o conteúdo de direito processual penal e tu também tem legislação especial. Eu nunca vi disso. Porque investigação pelo delegado de polícia, identificação criminal e identificação de perfil genético não é processo penal. Isso é lei especial. Fui eu que separei. Aí depois segue interrogatório, investigado, acusado, tudo certo. Aí é processo. Mas quando eu falo em lei especial, não é processo penal. Mas eles misturaram tudo, eles trouxeram para dentro. Interceptação telefônica. Isso é uma lei especial que também está lá no direito penal. Está dentro de processo, eles repetiram. Na dúvida, vamos colocar nos dois, tipo assim, né? Ó, ainda dentro de processo penal. Contravenções, lei de execuções, crimes de preconceito de raça e cor, que está lá no direito penal também. Criança e adolescente também está lá, crimes hediondos está lá, ordem econômica está lá, juizados, eles estão repetindo o conteúdo. E daí o aluno olha aquilo ali, cara, é humanamente impossível estudar tudo, só que
Tá repetindo o conteúdo em direito penal e em direito processual penal. Tá? Mas segue o baile. Fizeram assim, a gente vai filtrar. Certo? Direito constitucional. Olha o que tem dentro de direito constitucional. Lei 13.709, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. LGPD. Isso aqui é uma lei especial, está dentro de direito constitucional. Hã? Não, uma lei especial está dentro de direito constitucional. Está dentro de direito constitucional. Então, eles se passaram na confecção do edital. Mas tudo certo. O que eu estou fazendo? Eu estou tirando e estou colocando dentro de leis especiais. Para a gente não misturar os temas. Direito administrativo, da mesma forma. Lei de licitações e contratos, que não é direito administrativo. Lei de acesso à informação, Lei Geral de Proteção de Dados, que também está lá em direito constitucional. Está repetindo em direito administrativo. Lei de improbidade e lei de anticorrupção. Isso não é direito administrativo, isso é lei especial. Mas tudo bem, estou filtrando e vai estar tudo disponibilizado lá. Direitos humanos, cronograma, aqui tudo certo, né? Todos os tratados internacionais, né? Tudo certo, tá? E legislação estatutária são somente 4 questões. E aqui eu digo para vocês, eu tenho material, a gente tem que gabaritar essas 4 questões, tá? Eu cito sempre o exemplo lá de conceito de ética, né? Estatuto de ética lá na OAB, são 10 questões, tu tem que gabaritar essas 10 questões. Legislação estatutária institucional são 4 questões somente, a gente tem que gabaritar, porque o conteúdo não é tão extenso e eu já tenho esse conteúdo resumido. Beleza? E assim nós finalizamos o nosso conteúdo. Volto para a nossa tela inicial, tá? Para as nossas considerações finais, né? Para vocês aí, né, trazerem qualquer ponto, qualquer dúvida, qualquer coisa que ficou para trás, né? Porque a gente está quase finalizando a nossa gravação aí sobre o edital da PC, tá? Depois eu vou disponibilizar essa gravação lá no grupo. Então fiquem tranquilos para quem chegou depois, né, o exemplo do Jair aí, o Pedro também. E para quem não pôde, alguns alunos já tinham me mandado mensagem: professor, não vou poder assistir, estou em aula, estou no trabalho, estou no culto, né, mas depois eles vão dar uma olhada. Tá? Algum apontamento, pessoal? Questão de valores, tá? Valores intensivo, a gente, como eu menciono sempre, para quem já está no curso regular, não tem nenhum custo, porque já está no curso regular. O curso regular é o curso completo que dá direito a fazer o intensivo. Mas os alunos que estão em algum outro intensivo, de algum outro curso, como por exemplo Guarda Municipal, como por exemplo Tribunal de Justiça, que querem fazer da PC, aí nós teremos o custo aí do intensivo. Mas aluno, quem já é aluno tem desconto, tá? Do valor X lá tem 20% de desconto para quem já é aluno da nossa mentoria. Então, eu priorizo sempre os nossos alunos aí, tá bem? E quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, né? A gente não tem muito tempo, infelizmente. Eu queria ter 1 ano para trabalhar esse edital, mas a gente tem só 2 meses. Então, a gente vai ter que fazer questões. Certo? Então, uma boa noite para vocês, muito obrigado, tá? Nos vemos na sequência, né? E semana que vem a gente já inicia as aulas. Depois eu vou atualizar o grupo lá da PC e vou colocar o cronograma de aula semanal, tá? Mês a mês, com questões e um simulado por mês a gente vai fazer da Banca Fundatec. Nesses 2 meses a gente vai fazer 2 simulados, hein? Tá? Além das questões, né? Fora as redações, uma redação por semana. Já coloquem aí na agenda. Já coloca aí no quadro. Uma redação por semana. Um abraço, pessoal. Ótima noite. Bom trabalho, Valeu. Valeu.